Eu te agradeço o verbo vivo. Pai, agora em nome de Jesus Cristo, nos traz a revelação da tua palavra. Pai, que a tua palavra possa nos dar discernimento. A tua palavra venha nos dar sabedoria. A tua palavra venha nos libertar. A tua palavra venha abrir os olhos do nosso entendimento. Em nome de Jesus. Amém. A palavra que o Senhor Espírito Santo me deu no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos falar hoje sobre vença a guerra com ânimo. O pastor orou sobre ânimo, falou sobre para que o Espírito do Senhor tocasse nos ânimos. Eu tenho certeza que existe um novo de Deus preparado para mim e para a tua vida. Porque estás abatido, a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda eu o louvarei. Meu Deus. 1 Samuel capítulo 17, versículo 42. 1 Samuel capítulo 17, versículo 42. Vença a guerra com ânimo. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem e ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. E darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação, e saberá toda esta congregação, e saberá Igreja Evangélica Projeto Ágape, que o Senhor salva não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na vossa mão. Aleluia! Vença a guerra com ânimo. Você pode se assentar em nome de Jesus. Essa palavra o Senhor Ele colocou no meu coração quando eu estava meditando um pouco antes de vir aqui à casa do Senhor. Ele falou para mim sobre nós termos ânimo. Ele me levou a essa história, a essa narrativa onde Golias ele está afrontando o povo de Deus. E Davi está fazendo outra coisa. Ele não está ali como um guerreiro, ele não está ali como um soldado. Ele está ali enviado pelo seu pai. Seu pai Jessé o envia para saber como é que estão os seus irmãos na guerra. Quem estava guerreando eram os irmãos mais velhos de Davi. Davi ele vai fazer outra coisa. Mas ao ouvir um barulho de guerra, ao ouvir uma afronta, ele se posiciona. Muitas vezes nós ouvimos afrontas e nós não nos posicionamos. Muitas vezes o convite que você vai receber para lutar uma guerra é só ouvir uma afronta. Aleluia. Não é um convite claro: venha jejuar, venha guerrear, venha orar, venha para a campanha da Igreja Ministério Ágape. Não, você ouviu uma afronta, você já está disponível para batalhar uma guerra. Tem pessoas que ouvem afrontas e se elas não forem convidadas, elas só vão com convite. E tem gente que nem com convite se dispõe à guerra. Mas sabe por quê? Não é porque não são guerreiros, é porque estão vencidos em seu próprio ânimo. O nosso ânimo muitas vezes está abaixo daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Muitas vezes o nosso ânimo nos vence, por isso nós não vencemos guerras. Aqui eu começo a ler quando o gigante Golias ele está afrontando. Ele vai afrontar Davi, ele vai amaldiçoar Davi. E nós, muitas vezes, ao invés de lembrarmos daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, que vai falar em Isaías que Ele levou sobre si nossas enfermidades, Ele se tornou maldito em nosso lugar. Nós nos carregamos de maldições e acreditamos mais nas maldições do que nas bênçãos da cruz do Calvário. E nós lembramos que nosso pai nos amaldiçoou, por isso nós não abrimos o negócio. Nos lembramos que a nossa mãe não nos desejou, que nós seríamos abortados. É por isso que eu sou meio depressiva, meio triste, meio ansiosa, preocupada, porque
eu fui rejeitado pela minha família. Eu só consigo lembrar das maldições. E eu me agarro às maldições, mas Cristo quebrou as maldições através de seu sangue. Aleluia! Quantos de nós não nos apegamos àquilo que diz a Isaías? Cristo levou sobre si. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo não é mais seu. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi castigado. Você não precisa passar uma vida inteira de castigo, porque ele já foi ferido pelos meus e os seus pecados. Aí o filisteu começa a afrontar Davi, amaldiçoa Davi. E ele zomba da aparência de Davi. Ele vai zombar do servo do Senhor. Ele vai olhar, assim você vai vencer a guerra. É que a questão não era a aparência, mas era o ânimo que Davi tinha. Tem gente com aparência juvenil, mas tem um ânimo de guerreiro. Tem gente com aparência de guerreiro, mas está com um ânimo juvenil. Qualquer coisa que você fala para essa pessoa, o ânimo desmaia. E nós precisamos aprender que nós temos que nos portar varonilmente. Nós temos que nos portar posicionados, sabendo quem nós somos. Ou uma palavra acaba com o seu dia, ou uma palavra acaba com o seu ânimo, ou uma palavra te tira do lugar da oração, ou uma palavra, sendo que o Senhor já liberou a palavra sobre a tua vida. E Davi, ele ouve tudo aquilo e ele não fica desmotivado. A maldição de Golias, a invocação daqueles espíritos malignos para a destruição do povo de Israel e de Davi dá mais força a Davi. E ele vai dizer, hoje mesmo, não vai ser com pau, não vai ser com pedra, não vai ser gritando, não vai ser com armadura. Hoje mesmo o Senhor a quem tu tens afrontado, hoje mesmo ele me dará. Hoje mesmo as suas carnes serão comidas. O que você ouve tem afetado a sua fala? Ou aquilo que você ouve não afeta a sua fala? Independente daquilo que o adversário, Golias, independente daquilo que os demônios falem contra você, como é que está o seu ânimo? Tem gente que só consegue profetizar aqui no ambiente de glória. Tem gente que só consegue ouvir a palavra e crer na palavra quando se ligam os louvores, quando os incensos começam a ser cheios, o incensário está cheio, a nuvem de glória está cheia. Mas como é que você adora o Senhor na sua casa quando não tem incensário aparentemente? Quando os anjos do Senhor aparentemente não estão guerreando a sua guerra? Quando você não ouve o pleno de uma guitarra, como é que está o teu ânimo? Quando alguém fala para você, você é o crentezinho, você está orando de novo? Quando o adversário, sem usar ninguém, mas ele quer afetar o seu ânimo, diz a você, você vai de novo para a igreja? Vai ouvir novamente uma palavra, não tem adiantado nada. Como é que está o teu ânimo? Quando olho para você atravessado. Nós precisamos aprender a encher o nosso espírito de adoração e precisamos aceitar e tomar de Deus uma identidade. Aleluia. Nós precisamos discernir a voz do Espírito Santo e discernir a voz do adversário. Aquela voz de Golias não era a voz do Espírito Santo. A voz do Espírito Santo é uma voz diferente. É uma voz que te encoraja. É uma voz que te confronta, mas te posiciona. A voz do Espírito Santo não rouba a sua paz, a sua esperança. Ainda que algumas vezes o Espírito Santo te deixe contristado, mas é para a glória de Deus. É para que você cresça, é para que você ative os seus dons espirituais. Aleluia. Vença a guerra com ânimo. Nós estamos desanimados, por isso não jejuamos mais, não fazemos propósito, não subimos o monte, não fazemos campanha, nós não oramos, nós não pregamos uma palavra com êxtase, mesmo que ninguém esteja extasiado. Porque o ambiente me afeta, porque as palavras negativas me afetam, mas eu preciso deixar que o meu relacionamento com o Espírito Santo me afete. Ainda que essas pessoas que estejam à minha volta não estejam afetadas pelo relacionamento com o Espírito Santo. Davi não deixou que a apostasia, que a falta de intimidade dos seus próprios irmãos afetasse
afetasse a intimidade que ele tinha com o Pai. Eu conheço a voz do meu Deus. Aleluia. E essa não é a voz do meu Deus. Eu conheço a voz do meu Deus. Ele não vai me deixar envergonhado. Eu conheço a voz do meu Deus. O Deus que prometeu a terra ao povo escolhido. Essa não é a voz do meu Deus. Nós estamos ouvindo as afrontas de Golias e fazendo voz do nosso Deus. O nosso Deus, ele nunca perdeu batalha. É o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. O Senhor é a guerra. Aleluia. Ele nunca perdeu nenhuma batalha. Nós estamos desmaiados em nosso ânimo, por isso a gente não avança espiritualmente. Nós precisamos que outros ministros estejam juntamente conosco para a gente ter força, ânimo, energia. Com quem Davi estava, a não ser que com partes, ia falar lá atrás das malhadas com ovelhas. Com quem Davi estava? Se não com ovelhinhas que só faziam bé. E eu nem sei se elas acreditavam no seu chamado. Com quem Davi estava quando ele chega cheio do Espírito Santo naquele arraial? Com quem Davi estava? Com quem Davi estava? Porque você pode dizer para mim assim, irmã, é porque eu moro na casa de pessoas ímpias que não creem em mim. Com quem Davi estava e quem creu em Davi? Meu Deus, aleluia. Aonde Davi estava? O problema não é o lugar, o problema é que nós não estamos entendendo quem nós somos em Cristo Jesus. O problema é que não é que você está em um curral, ou que você está numa malhada, melhor assim, que você está cuidando de ovelhas. O problema não está na sua profissão. Tem gente que pensa assim, não, é porque eu sou só uma empregada, eu sou só uma doméstica, é porque eu sou só um pedreiro. O problema não está no seu ofício, o problema está na sua mentalidade. Quem Deus te chamou para si. Aleluia. Os nossos ambientes não podem definir a glória de Deus em nossas Aleluia. vidas. Amém, sim. Na maioria das vezes que o Senhor vai levantar um profeta, vai levantar um adorador, vai levantar um sacerdote, vai levantar um levita, Ele sempre vai tirar de lugares improváveis. Deus nunca nos tira de lugares de conforto, Ele nos tira de lugares de confronto. Ah, Davi, eu quero ver se você crê no que eu disse que você seria desde antes da fundação do mundo. Eu quero ver de fato se você crê que eu sondo você e conheço os teus pensamentos e eu provo você. Eu quero saber mesmo, Davi, se você crê nisso. Eu vou te colocar em um lugar que está completamente contrário àquilo que eu disse lá na eternidade que você seria, para saber como é que está o teu ânimo. Aleluia. O lugar que nós estamos é um lugar que nos confronta na maioria das vezes. Eu tenho certeza que todos vocês, assim como eu, estão em um lugar de confronto. Só que esse lugar não pode minar a sua fé. Esse lugar não pode diminuir a glória do Senhor que já foi derramada sobre a tua vida. Esse lugar não pode desanimar e desmotivar você. Você não pode vir arrastado para este culto. Você precisa chegar aqui entendido que alguém está aqui precisando do que você carrega, do que você porta. Aleluia. Você precisa sair da sua casa com entendimento. Eu não vim receber, eu vim dar. Porque mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Nós precisamos entender que nós estamos em um lugar sim de afronta. Mas esse lugar de afronta é preparado por Deus para que venha honra. Nunca você vai receber uma honra sem afronta. Glória. Aleluia. A quem tu tens afrontado? Davi não joga afronta para si, ele joga afronta para Deus. O nosso problema é que pegamos a afronta para nós mesmos. Jogue afronta para Deus. A quem tu tens afrontado? Quem te afronta, afronta o Deus que te escolheu. É que a gente acha que o problema
problema é com a gente, não. O problema é com o reino. Quem te escolheu não foi você que se escolheu, mas foi o reino que te escolheu. Aleluia. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. A afronta que você recebe não é contra você. Porque nossa vida, ela é muito mais de comer, beber, vestir, se pintar, arrumar o cabelo. A nossa vida é para a glória de Deus. Aleluia. A vida que hoje eu vivo, não vivo mais por vista, mas vivo por fé. A fé no Filho de Deus. Aleluia. Você precisa entender que tudo que se levanta contra mim e contra você é para extrair algo novo. Tem um leão e tem um urso que você vai malhar lá atrás nos campos, mas tem um gigante. Tem uma afronta que vai cair por terra na presença dos seus irmãos. Você pode matar urso e leão e ninguém viu. Ninguém sabe quem eu sou quando eu entro no meu quarto, fecho a minha porta e falo com meu pai. Ninguém sabe quantos demônios eu amarro na oração. Ninguém sabe quem eu sou com fogo no Espírito Santo. Mas vai chegar um dia que todos irão saber quem é que você é. Aleluia. Glória a Mas Jesus. você precisa estar disponível quando a afronta vier. Meu Deus, aleluia. A gente quer honra porque ninguém nos conhece matando urso e leão. Só que vai se levantar um Golias que vai te amaldiçoar. Vai se levantar um Golias que vai dizer para você: hoje você morre. Vai se levantar alguém que não vai querer ouvir a sua voz. Alguém que vai olhar para você e vai querer desprezar você porque você é pobre, porque você não tem aquele dom. Vai querer diminuir a glória da sua vida. E você precisa, com entendimento, olhar para esse Golias. Hoje mesmo, delebaço e delecalamassuia. Ribiando, calabaço e delecalabrando e anarraçuia. O nosso nível de autoridade tem que aumentar. Delebaço e delecalabrando e anarraçuia. O Senhor vai olhar para Davi e vai dizer assim: meu filho, guerreiro, unção não só de levita, não é só unção de adorador, não é só unção de pastor, é unção de guerreiro. Já vi que você mata urso e mata leão. Eu quero ver você agora com Golias. Olha! E o engraçado é que o pai de Davi manda ele fazer uma coisa aleatória. Ele não saiu falando assim: Davi, tem um gigante lá afrontando. Eu acho que ele nem sabia. 40 dias, Davi não sabia de nada. Eu acho que não. Quando ele chega, a primeira coisa que ele ouve é a afronta. Que negócio é esse aí? Quem é que está afrontando? O amor de Davi por Deus, pelas promessas, pelo povo de Deus era tão grande que ele toma afronta para si, mas da forma certa. Ele não fica dolorido. Ele não olha o gigante e diz assim: ele é grandão, eu sou pequenininho. Ele tem anos e anos de batalha nas costas. E quem sou eu? Não, ele entende. Eu poderia até estar lá, eu posso até estar fedendo uma ovelha com roupinha de pastor, mas eu sei a unção que eu carrego sobre a minha vida. Aleluia. Qual é a unção que você carrega? Qual é a autoridade que você tem? Aleluia. Ninguém despreze você pela sua aparência. Eu quero usar assim, quero inverter o que o apóstolo Paulo vai dizer. Olha, Timóteo, ninguém te despreze pela tua pouca idade, pela tua juventude. Ninguém te despreze pela tua aparência. Ninguém te despreze pelo dom que você porta. Ninguém te despreze pela casa que você mora. Ninguém te despreze pelo teu passado. Ninguém te despreze. Desperta o dom que há em ti. Nós precisamos despertar o guerreiro que está dentro de nós. Aleluia. É que o problema, irmã, é que já são muitos dias ouvindo a mesma coisa. O problema é que você se nutriu das palavras erradas. É por isso que você está desmaiado, desanimado. Ao invés de você se nutrir das palavras do Senhor, você está se nutrindo de afronta. Meu Deus. Mas eu lembro que Lamentações vai dizer assim, ó: farte-se de afronta. Deixa afrontar. Dê a cara ao que lhe fere. Deixa bater
bater, porque vai chegar um dia que o Senhor irá te justificar. Aleluia. Irá chegar um dia onde Ele vai pisar neste arraial. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. E vai derrubar esse gigante. Davi não se apoia a alianças que ele faz naquele momento. Acontece com a gente assim, Deus nos faz promessas. E quando as alianças começam a vir, porque Deus é Deus de alianças. A primeira aliança é a aliança que temos com Ele, mas depois Ele começa a nos dar alianças. E nós começamos a confiar mais nas alianças humanas do que na aliança que nós temos com Deus. Meu Deus, nos ajuda sim. Davi não confia mais na aliança que ele já tinha com Saul. Porque ele não se contenta em ser só um tangedor, tocador de harpa. Eu posso até estar tocando harpa agora, mas não foi para isso que Deus me ungiu. Um dia serei o rei de Israel. Aleluia. Sabe por que nós confiamos mais nas alianças? É porque nós dizemos para nós mesmos e para Deus: tá bom aqui esse status. Tá bom aqui até o homem me trouxe, me enviou. Tá bom essa posição aqui, eu já estou perto do rei. Eu já estou perto de pessoas que têm honra. Tá bom aqui para quem estava lá escondido atrás das malhadas. Tá muito bom ser um tocadorzinho de harpa. Você não é um tocadorzinho de harpa. Você é um guerreiro, Davi. Glória, glória a Jesus, aleluia. Porque nós nos contentamos com tão pouco. Se aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem jamais chegou no coração humano, é o que Ele tem preparado para nós. E quando nós nos contentamos com alianças, e não são alianças apenas terrenas, são alianças que Deus faz. Porque quando Saul convida Davi, Davi já tinha recebido o óleo sobre a cabeça dele. Ele já havia sido ungido por Elice. Ele já havia sido ungido por Samuel, me perdoe. Ele já havia sido ungido por Samuel. Ele já havia recebido a unção sobre a cabeça dele. Mas ele soube esperar o tempo. Aleluia. Nós recebemos a unção do Espírito Santo e nós sabemos esperar o tempo. Isso é uma das coisas também que por isso nosso coração, nosso ânimo fica desmaiado. Porque parece que o Senhor não vai cumprir. Ele vai cumprir, mas Ele vai provar o seu coração. Aleluia. Ele vai ver se você sabe honrar lideranças e autoridades. Não existe autoridade nenhuma imposta que não venha a ser por Deus. Todas as autoridades que existem são autoridades colocadas por Deus. Por pior que seja uma autoridade, foi instituída pelo Senhor. E por mais que Saul não obedecesse mais ao Espírito Santo, e o Espírito do Senhor não estivesse mais sobre ele, mas o Espírito mau o atormentava, era um Espírito mau da parte do Senhor. Ainda assim, Davi, sabendo que havia descido a unção sobre a vida dele, ele soube esperar o tempo para que a unção o guiasse. Aleluia. A unção que vocês têm vos ensinará todas as coisas. E vocês não precisarão perguntar nada a ninguém. Aleluia. A unção que está sobre nós se chama Espírito Santo. E o Espírito Santo irá nos guiar sobre tudo aquilo que nós iremos fazer. Amém, Senhor. Aleluia. Davi é diligente em tudo que ele faz. Ainda que jovem, moço, mas ele é prudente. Ele tem discernimento. E ele sabe honrar lideranças. Ele é um bom filho para o seu pai. E por isso ele sabe honrar a autoridade que está sobre Saul. Ele não despreza Saul. Só que ele entende que a unção que está sobre Saul, a autoridade de Saul, não é maior que a autoridade de Deus. Quando Saul diz para ele assim: toma essas roupas aqui, essas vestes. E Davi começa a caminhar com aquela roupa de guerreiro do rei Saul. Ele vai dizer assim: eu não consigo caminhar com isso. Isso não é para mim. Com todo respeito, rei, eu te devolvo as suas vestes. E eu vou usar aquilo que tem me sido útil lá atrás das malhadas. O que tem sido útil a você quando ninguém te vê? É com isso que você vai vencer guerras públicas. O problema é que quando a gente está em público, queremos usar roupas que não são nossas para termos liderança, para termos uma autoridade que não é uma autoridade legítima. E temos vergonha da autoridade que está sobre nós, porque como é que o rei vai olhar para mim com um surrão na mão, umas pedrinhas? Quem te chamou foi o rei, quem te chamou foi o Senhor. Aleluia, glória a Jesus, meu Deus.
Como é que eu vou cantar assim, pregar assim? Como é que eu vou me movimentar assim? Como é que eu vou fazer dessa maneira? Se as pessoas me observarem, se a pessoa do conselho me ver fazendo dessa maneira, o que vai pensar de mim? Quem te escolheu não foi o homem do conselho, quem te escolheu não foi o homem dessa terra, quem te escolheu não foi o presidente, quem te escolheu foi o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Qual é a arma que Ele te deu? Aleluia, Senhor. O que Deus te deu para vencer batalhas, vencer guerras? Estamos querendo vencer guerras com roupas que não são nossas, com armamentos que não são nossos. Precisamos tomar a autoridade do Espírito Santo. Amém, Senhor. E precisamos aceitar o que Ele colocou em nossas mãos, o que foi que Ele te deu. O que é que você tem em casa? É que, irmão, olha só, no meu quarto, quando eu não tô com essa roupa bonitinha de igreja, com o cabelo arrumado, com essa cara de crente, dando glória a Deus, aleluia, na igreja, é de outra maneira, é desse jeito. É desse jeito. Temos vergonha do fluir da unção do Espírito Santo que está sobre nossas vidas. Não honramos a unção e é por isso que nós não somos honrados pela unção. A unção te honra. Honre a unção do Espírito Santo. Honre a presença do Espírito Santo. Honre a pessoa do Espírito Santo. Aleluia. Davi vai olhar para o rei. Com licença, rei. É legal a sua armadura, mas assim, eu não posso vencer guerra desse jeito. Seria até bonitinho perante o povo de Israel, porque eu sou um jovem que nunca venceu guerra. Seria bonitinho eu usar isso aí para que os maiorais, para que os generais, para que os meus irmãos que se acham, para que eles venham olhar para mim, eu sou guerreiro e outra, usando a armadura do rei, o que ninguém jamais usou. Meu Deus, aleluia. Mas Saul, eu vou ser um mentiroso se eu vestir algo que vai fazer não só eu perder essa guerra, mas toda a nação de Israel. Você tem noção que quando você não veste o que Deus mandou você vestir, você perde a guerra, a tua família perde a guerra, uma congregação perde a guerra, pessoas lá fora perdem a guerra. Aleluia. A nossa vaidade vai fazer pessoas morrerem, porque nós não estamos disponíveis para vestir a armadura de Deus. E você não é igual a mim. Você não vai pregar como eu prego. Mas você tem uma armadura. Você prega de uma maneira que Ele te chamou para pregar dessa maneira. Você canta de uma maneira que Ele te chamou para cantar desta maneira. Você dança de uma maneira que Ele te chamou para dançar desta maneira. Existe uma unção sobre ti, Davi. E todas as vezes que nós desonramos a unção de Deus sobre nossas vidas e queremos usar a unção que não é para nós ficamos desanimados, porque é muito chato você não ter identidade. É muito ruim você ser cópia de alguém. Deus não te chamou para ser cópia de ninguém. Aleluia. O outro pode até vencer guerras, mas ele vence as guerras com as armaduras que Deus deu a ele, não foi a você. Vença guerras com as armaduras que Ele te deu. Isso vai te dar ânimo. Coisa boa é nós sabermos que nós estamos caminhando no chamado de Deus para as nossas vidas. Coisa triste é você não entender qual é o seu chamado. Para que eu fui chamado? É admirável ver pessoas que estão dentro do seu chamado. E aí Ele vai dizer, hoje mesmo, Ele vai fazer como o profeta Elias, sobre a minha palavra. Ele libera a palavra de acordo com a palavra do Senhor. Aleluia. Você está liberando palavras de acordo com a palavra do Senhor? Ou você está liberando palavras de acordo com uma afronta? Quais são as palavras que têm saído dos seus lábios? Você se alimenta daquilo que você fala. O que você tem falado? É porque o médico diz que... O que o Senhor tem falado para você? É que meu marido disse que...
o que o Senhor tem falado para você. É que meu filho disse que o que o Senhor tem falado para você pode ser teu marido, pode ser sua esposa, pode ser seu filho, pode ser quem for. Mas as palavras dessa pessoa não estiverem alinhadas com as palavras de Deus, cancele essas palavras. Anule essas palavras. Se não estão de acordo com a palavra de Deus, não são para você. Se não estão de acordo com aquilo que você ouviu, ainda que você não se lembre, lá no ventre de sua mãe, você nem se lembra, mas ele já havia soprado uma palavra a seu respeito. Se não está de acordo com a palavra do Senhor, despreze, Glória a Jesus. E o Espírito do Senhor me revela que tem guerreiros aqui desanimados. Por aquilo que você tem ouvido. Mas a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Estamos ouvindo a palavra de Satanás e com mais fé na palavra dele. É que o seu filho é maldito. É que seu casamento é uma maldição. Eu não rompo nisso porque eu tenho uma maldição. Cristo levaste a maldição. Pai, se existe algo operando na minha vida, Pai, se há algum tipo de influência maligna, alguma palavra de maldição, Pai, aonde está a minha legalidade? Porque eu não aceito viver debaixo de julgo de maldição. Davi venceu Golias porque ele não tinha legalidade no mundo espiritual para poder perder, porque ele nutria sua mente da palavra de Deus. Nessa noite, toda a fortaleza satânica na sua mente começa a ser destruída. Em nome de Jesus. Toda palavra contrária que você não vai vencer, você não vai avançar, porque eu vencei os pensamentos que venham de vós, diz o Senhor. Glória. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Aleluia. Quem aqui quer ser derrotado? Esse é o fim que nós esperamos? Não é. Então qual é o fim que nós esperamos? É um fim de glória. Então o fim que o Senhor tem preparado para mim e para você é de glória, é de honra, é de unção, é de autoridade. Vença a guerra com ânimo. Eu quero terminar a mensagem. Eu quero terminar essa